RFI Convida. Márcia Bechara. Ele foi secretário de Habitação durante a gestão de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo, é urbanista, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, já deu aulas e conferências em universidades francesas, participa agora em Paris do colóquio Cidade Sustentável, motor de transformação social, La Ville Durable, moteur de transformação social. O RFI convida hoje João Whittaker. Boa tarde, João. Boa tarde a você, os ouvintes. A questão da habitação, o logement em francês, está no coração de toda a discussão urbana, não só nas grandes cidades europeias, mas em todo o mundo. O que está hoje na ponta de lança dessa discussão, na sua opinião? Olha, eu acho que o que está na ponta de lança é o fato de que a questão da moradia, ela se tornou um problema mundial, e a questão da informalidade, da precariedade urbanas que estão ligadas à moradia, à falta de moradia, hoje se tornou no mundo quase que uma regra majoritária. Se a gente pega todos os grandes centros urbanos do mundo, e sobretudo do terceiro mundo, dos países em desenvolvimento, a regra é a informalidade e a precariedade. Só que isso está chegando também no norte, está cada vez mais aparecendo, tanto nos Estados Unidos, em que a pobreza urbana está explodindo, quanto aqui na Europa, que está aparecendo nas grandes cidades. Então, vai ser o grande tema urbano no próximo século. Inclusive, a ONU Habitat já indicou isso, né, no Habitat 3, que é a questão da desigualdade do acesso à casa e à moradia e ao habitat, que é o conjunto da urbanidade, né, para todos. Nós continuamos falando de informalidade desse projeto de habitação. É a dificuldade muito grande de ter justamente cidades, que é o tema do colóquio que eu vim participar, né, organizado pela Agência Francesa de Desenvolvimento, pelo Instituto das Américas. São tanto agências de financiamento como também agências de pesquisa e universitárias, né, e que justamente organizam um colóquio falando sobre a questão da cidade que eles chamam durable, que é a cidade sustentável, o quanto ela pode ser se ela não conseguir generalizar o acesso à infraestrutura, o acesso aos bens e o acesso aos equipamentos. Então é justamente essa questão. Exato, e nesse colóquio você participa de uma mesa que aborda um dos 3 eixos principais dessa cidade inclusiva e sustentável que queremos todos ter, o acesso aos bens e aos serviços urbanos essenciais para todos. Nós ainda estamos muito longe desse cenário no Brasil, na sua opinião, se é uma questão cultural ou estrutural? Então, a minha participação foi um pouco essa, porque eles têm muitas discussões técnicas que mostram que está todo mundo entendendo bem no meio técnico, até mesmo dos financiadores, até dentro das universidades, que nós não teremos um futuro urbano adequado se a gente não tiver uma distribuição homogênea de infraestrutura urbana para todos na cidade, que todos tenham direito ao acesso à cidade, ou direito à cidade, que a gente chama, né? Le droit à la ville em francês. Agora, eu acho que existe um gap, um buraco muito grande entre essa teorização e a colocação em prática disso. Quer dizer, bom, tudo bem, tá lá, mas na prática nós temos ainda uma lógica de produção da cidade que é excludente, sobretudo na América Latina. O que eu vim colocar aqui é justamente que essa é uma guerra política. Se a gente tem que entender que mesmo que tecnicamente a gente tenha as receitas, a gente precisa ser capaz de implementá-las politicamente. E implementar infraestrutura para todos na cidade, na América Latina e no Brasil, significa enfrentar privilégios. Significa eu colocar o transporte público para todos em detrimento do carro, eu enfrentar o privilégio do carro. Então a gente recebe uma oposição muito forte a isso. Então acho que a maior transformação é não só nós temos governos que possam fazer isso por mais de 4 anos, porque no Brasil o calendário eleitoral faz com que políticas urbanas que precisam de 10, 12, 15 anos para se implementar são cortadas a 4 anos, então eles nunca conseguem se implementar, mas a gente precisa de governos que façam isso, e a gente precisa de uma sociedade que aceite que a cidade é democrática. A gente sempre ouve a elite brasileira falar que adora vir para Londres e para Paris, porque aqui pega o metrô com todo mundo e é muito democrático, mas as nossas elites aceitam isso para fora. Você, inclusive, fala de uma perversidade dessa sociedade patriarcal, dessa patrimonial brasileira na maneira de ver e de agir dentro dessas políticas urbanas. Sim, porque a lógica das nossas políticas urbanas ela é segregadora no seu início. Quer dizer, por exemplo, São Paulo foi organizado qualquer cidade brasileira em torno de zonas exclusivamente residenciais com as áreas mais equipadas em infraestrutura, que normalmente pedem um
um mínimo de um terreno de 250 metros quadrados. Ou seja, você nunca vai ter um adensamento que nem tem aqui na Europa, que é um adensamento de um monte de gente morando ali onde tem metrô, onde tem equipamento, onde tem infraestrutura, etc. Você acaba tendo no Brasil uma inversão desses valores. Os ricos se acaparam dos bairros mais infraestruturados para fazer aquilo que deveria estar no subúrbio, para fazer verdadeiras chácaras urbanas. Então, há uma inversão. E a lógica com que se produz a cidade ainda hoje é uma lógica em que você nunca pensa que ao produzir grandes prédios de alto padrão, de alto valor, você vai ter gente que vai vir trabalhar que não é o que vai comprar esse prédio, a gente que vai servir essas pessoas. Mas no Brasil você ainda continua tendo a produção desses grandes empreendimentos sem que se pense que é necessário produzir junto e perto, porque é um direito das pessoas trabalharem perto de onde, morarem perto de onde trabalham, sem que se construa também a habitação social. A Casa Grande ficou longe da senzala. Exatamente, nós continuamos produzindo uma lógica da Casa Grande senzala. Agora, de Paris vamos para São Paulo. É claro que eu vou falar do edifício que desabou no Largo do Paissandu. Você recentemente publicou um artigo no seu blog, Cidades para Quem?, onde você fala da função social dos prédios do edifício. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também gostaria que você comentasse, na época em que você era secretário de habitação na gestão Haddad, vocês chegaram a olhar esse prédio de perto? Como que era? Olha, esse prédio especificamente a gente chegou a olhar, mas ele é típico daquele imbróglio jurídico administrativo brasileiro, porque ele era um prédio propriedade da União e que, portanto, se a União não se mexesse, não fizesse... ela é que tinha autoridade para mandar tirar as pessoas de dentro. Ele era ocupado por um movimento que era um movimento, mas não tão organizado assim, de muito difícil diálogo. Então ele era um caso, e até por causa disso, que ele é um prédio que teve problema. Porque, e o problema é que uma vez que ele se incendiou e caiu, infelizmente morrendo pessoas muito, muito vulneráveis que moravam lá, aconteceu um processo de criminalização das ocupações, como se os que estavam lá dentro fossem os culpados. Você denuncia a criminalização Exato. Isso não é verdade. É claro que alguns movimentos, que não são movimentos, alguns grupos que se aproveitam desses prédios vazios, ocupam, fazem extorsão de pessoas muito pobres lá dentro e tudo mais, mas é uma minoria da minoria. Deve ser 1%, 2%. A maioria dos prédios ocupados, eles são ocupados por movimentos muito organizados. E, na verdade, eles fazem um favor para a cidade, porque um prédio vazio custa caro para a cidade. Ele custa caro porque ele exige que todo mundo está pagando por aquela infraestrutura de luz, de coleta de lixo, de asfalto, de água, etc., que está lá sendo inutilizada. E o problema disso é que, na verdade, ele não cumpre a sua função social, quer dizer, ele custa caro para a sociedade. E esse é o grande problema, quer dizer, na verdade, quando as pessoas ocupam, elas ocupam para mostrar isso e para tentar gerar um movimento do governo de tentar encontrar uma solução em torno dessa questão e não deixar eles ali ocupados, vazios, né, e criando problema para a cidade. Muito obrigada, João Whittaker, por a sua participação de hoje no RFI Convida. Seja bem-vindo, que venha, volte outras vezes. Muito obrigado, Tomara. Foi um prazer. Obrigado a você.